Tudo bem, pessoal? Eu sou a Rose Silva Salles, sou psicopedagoga, clínica institucional. Também, quem não me conhece, eu sou especialista em neuroaprendizagem, em autismo. E estou aqui para compartilhar um conhecimento que eu tenho visualizado, tá? Eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês conseguem me falar o que é um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que seria um TDAH? Que às vezes a gente confunde com tanta coisa, né? Bom, certinho, o que é um TDAH? É um transtorno neurobiológico que leva o indivíduo a ter 4 déficits. O que seria déficits? 4 coisas que ele tem dificuldade. 4 déficits. Então, a pessoa que tem TDAH, ela apresenta 4 tipos de déficits, de dificuldades bem importantes. E eu quero falar para vocês esses 4 tipos de dificuldades que a pessoa com TDAH, o indivíduo, a criança, o adulto tem com esses déficits. O que seria? O déficit da atenção executiva, de executar. Então, ele tem dificuldade, ele tem déficit nessa atenção executiva, sustentada e seletiva. Então, ele tem dificuldade com isso, de sustentar. Além de ter dificuldade de ter atenção, ele tem a dificuldade de sustentar essa atenção. Tá? Esse é o primeiro dos grandes déficits, dos 4 déficits que essa pessoa apresenta. No segundo, o que seria o segundo? É déficits na função executiva, principalmente direcionado para as organizações, planejamento, sequências de atividades. Então, essa pessoa, esse indivíduo que tem esse déficit na função executiva de planejamento, de organização, são pessoas que têm dificuldade de se organizar, são pessoas que têm dificuldade de fazer planejamentos, né? Indivíduos. Então, esse é o segundo. O terceiro, que seria déficit de memória operacional. O que seria isso? É a capacidade que nós temos de manter o nosso cérebro em uma qualidade X de informações ao mesmo tempo, para podermos aplicar naquilo que estamos fazendo e memorizar rapidamente o que acabamos de fazer para fazer uma nova sequência. Meio confuso? Vou explicar. Então, o que essa pessoa tem? O que é um déficit na memória operacional? Ela tem a dificuldade de eu aprendi rápido, porque através desse aprendizado eu tenho que fazer a outra atividade, a outra sequência. Tá? Então, esse é o terceiro dos grandes déficits que o TDAH tem. O quarto, déficit no autorregulação emocional e cognitiva. Para dar conta do esforço que tem a leitura e a escrita, exige no cérebro, para cumprir direito até o final dessa atividade. Então, o que acontece? O que é esse déficit de regulação emocional cognitiva? Ela tem um esforço muito grande. Para poder eu ler e escrever, eu preciso ter um esforço que exige do meu cérebro para eu cumprir direitinho tudo até o final. Eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que estar regulado, eu tenho que sentar, eu tenho que olhar, eu tenho que prestar atenção. Então, isso chama-se regulação emocional cognitiva. Então, esse indivíduo tem essa dificuldade. Isso tudo que eu disse é o TDAH, tendo ou não hiperatividade ou impulsividade. Porque às vezes as pessoas confundem, meu filho só tem déficit de atenção, mas ele apresenta déficit da função executiva, ele apresenta déficit na memória operacional, ele apresenta déficit na autorregulação emocional cognitiva, ele apresenta déficit na atenção e na sustentada e seletiva. Então, não importa se essa pessoa é uma criança quietinha, se ela tem TDAH, ela não faz bagunça, ela não tem uma comorbidade, ela não tem mais uma outra coisa, ela não é impulsiva, ela não é hiperativa, mas ela tem um déficit.
de atenção. Então, ela tem dificuldade em todas essas áreas que eu falei para vocês. Tanto na função executiva, como na atenção executiva e sustentada, quanto na autorregulação emocional, quanto na memória operacional. Eu tenho que guardar o que eu aprendi, para, através do que eu aprendi, eu conseguir fazer um novo aprendizado. Tem tudo isso. Não importa se ela é quieta ou se ela é hiperativa. Se ela tem déficit de atenção, ela já tem essa dificuldade dessas 4, tá? Mas aí vocês me falam assim, e o que é então transtorno de aprendizagem? O que é um transtorno de aprendizagem? É quando uma criança é dada todas as condições para ela poder aprender a ler e escrever. E mesmo assim, ela não consegue utilizar os mecanismos gráficos sonoros, os simbólicos, a simbologia das letras, das palavras, para adquirir a aprendizagem de um determinado conteúdo ou de uma sequência de tarefas. Então, isso é o transtorno de aprendizagem. Aí vocês vão me falar assim, peraí, mas essas coisas, transtorno de aprendizagem e TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, parece tão diferente, mas não é. Por quê? Elas não são tão diferentes, tão distintas, pois o TDAH, o que ele afeta? Exatamente a performance da habilidade e da capacidade da criança cumprir bem direitinho as tarefas, que não lhes são dada recompensa. Mas você fala, mas como assim de não dar recompensa? Mas que ela tem que fazer, ela não tem uma recompensa nessa atividade, mas ela tem que fazer por causa de regras, de rotinas, de atividades que são incluídas no processo. E o processo de ler e escrever é um processo ativo, que exige muito esforço mental prolongado. E é bem aí que está o link, vamos dizer aí, que eles não são tão diferentes, o transtorno de aprendizagem e o déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Aí que eles dão um link, que eles se ligam, que é exatamente aí. O fato que o processo da leitura e escrita serem essenciais e, ao mesmo tempo, extremamente cansativo para o nosso cérebro, porque eu preciso ter uma memória executiva, eu preciso ter uma memória operacional, eu preciso ter uma função executiva bem organizada, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma atenção sustentada, eu tenho que me regular emocionalmente, cognitivamente, para eu poder prestar atenção nesse processo de leitura e escrita. Aí vocês vão falar assim, nossa, Rose, mas é tão confuso. Então, o que acontece? Ele é cansativo ao mesmo tempo, esse processo de leitura e escrita. Exige muito isso da criança. Ela precisa ter um foco, ter a atenção sustentada, seletiva. Ela precisa ter uma memória muito boa, um nível de vigilância lá em cima, no up, bem vigilância. E esse indivíduo, que no processo de aprendizagem de leitura e escrita, que desde os 4 anos e meio até os 8 anos, mais ou menos, de idade, ele tem TDAH, sem tratamento efetivo, aí você diz assim, não, mas medicação não, sem tratamento efetivo, com ou sem medicação, depende da comorbidade. Sem esse tratamento específico, efetivo, essa criança, infelizmente, ela pode sofrer desse processo, pode ser prejudicada nesse processo de alfabetização da leitura e escrita. Então, o que eu queria deixar para vocês? Preste atenção, se o seu filho tem essa dificuldade, se o seu aluno, se o seu colega, se o seu irmão, se aquele companheiro seu tem uma dificuldade de atenção executiva, sustentada e seletiva, se ele tem a sua função, ela tem a dificuldade de se organizar, de planejar, se ele tem uma dificuldade na memória operacional, aquilo que ele aprendeu, ele tem que lembrar para poder, através daquilo que ele aprendeu, ele continuar o outro aprendizado, um novo aprendizado. Se ele tem um problema da regulação emocional e cognitiva, ele precisa ter um esforço muito grande para poder ler e escrever,
porque o cérebro precisa disso. Eu preciso de um esforço emocional para eu terminar de prestar atenção naquilo, para poder aprender naquilo. Se você tem essa criança dentro da tua casa, se você tem esse aluno, se você tem essa pessoa, a gente precisa socorrer quanto antes. Porque talvez essa criança não está aprendendo a ler e escrever, não é porque ela não quer, porque ela é preguiçosa, é porque ela tem TDAH, tá? E para ler e escrever, precisa de tudo essas atividades. Se tiver déficit, tem prejuízo na aprendizagem. Tá? Qualquer coisa, obrigada, estou à disposição.